4 minutos, a Justiça de São Paulo concedeu um habeas corpus a motorista que atropelou e matou 3 pessoas na marginal do Tietê no mês passado. Thalita Tamashiro, de 28 anos, deixou ontem a penitenciária feminina de Tremembé, no interior do estado. O acidente, você se lembra, a gente falou bastante sobre ele, aconteceu no dia 30 de outubro. Thalita estava bêbada, com a carteira de habilitação vencida, mexia no celular, estava fazendo tudo errado, quando perdeu o controle do carro que bateu em outro veículo estacionado em um dos bolsões da marginal. As 3 pessoas que estavam do lado de fora do automóvel foram atingidas e morreram no local. A decisão que pôs a motorista em liberdade foi tomada de forma unânime pela 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ, que acolheu um pedido da defesa. Lembra que a gente elogiou a juíza porque entendeu que a Thalita representava um risco à sociedade e manteve ela presa em primeira instância? Agora tivemos a decisão da chamada segunda instância. E os desembargadores determinaram uma série de medidas cautelares, como a proibição de frequentar bares e casas noturnas, recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, e também a retenção da carteira de motorista, que já estava vencida, portanto não faz diferença nenhuma. A nossa Júlia Dualib está agora com o deputado que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro e autor da Lei Seca. Júlia, há projetos aí em Brasília que pedem para que o crime cometido por pessoas embriagadas seja considerado um crime hediondo, acidentes, entre aspas, desse tipo. Por que esse projeto está parado em Brasília, ele não anda, hein? Bom dia para você. Bom dia, deputado. Ouviu o Megali? Perguntando sobre por que a gente não consegue dar uma rapidez maior para esse tipo de projeto. Parece que não há interesse por parte dos parlamentares em tornar os crimes de trânsito crimes hediondos, mesmo com as pessoas sabendo, inclusive a gente tem estatísticas de 60 mil acidentes por ano, inclusive parlamentares que devem ter familiares também que tiveram problema. Ainda assim não é uma questão primordial, né? Na realidade, nós temos feito um esforço muito grande. Nós temos um projeto 5568 que já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, voltou com emendas, está na Comissão de Constituição e Justiça, e nossa expectativa era que até agora, no mês de outubro, imagino que no mês de novembro nós possamos aprovar esse projeto, ele já estaria pronto até para sanção presidencial. E esse projeto aumenta a pena, tira na lesão corporal e no homicídio, tira da detenção para reclusão, ou seja, gera uma expectativa maior, inclusive para manutenção de uma decisão como essa que ocorreu aí em São Paulo. Esta questão de São Paulo é um escândalo, para mim é um choque, porque não se trata de um acidente de trânsito, trata-se de um homicídio. Isso chama-se triplo assassinato no trânsito. É isso que nós temos que acabar, porque esse tratamento que tem sido dado não é só por parte da legislação, porque nós não podemos culpar só a legislação, mas a avaliação que tem tido alguns tribunais do nosso país é nesse sentido, é ser condescendente com uma circunstância como essa, tratar como acidente. Não é acidente. Uma pessoa que age nessas condições, com certeza assumiu o risco e praticou um assassinato. Aliás, um triplo assassinato. Por isso que essa interpretação, esse chamamento dentro do país, nós temos que começar a fazer, diferenciar o que às vezes pode ter sido um pequeno acidente, uma distração, um acidente, de um assassinato como essa, uma pessoa que inclusive com a carteira suspensa. Nós temos que discutir o caso a caso, preocupar sim com o caso a caso, avaliar. Agora, por parte da legislação aqui, nós já fizemos algumas modificações, e essa modificação, que foi promovida por um movimento que nasceu em São Paulo chamado Não Foi Acidente, ela teve uma tramitação, obviamente uma tramitação de 2 anos e meio, razoável para os termos aqui que nós temos aqui no Congresso Nacional, e a expectativa é que ainda até o final desse ano nós possamos ter ainda esse recrudescimento da legislação, ampliando, por exemplo, para o caso de homicídio culposo, de 5 a 8 anos de reclusão. Isso, obviamente, dá condições ao juiz também, ao juiz de primeira instância ou até mesmo ao tribunal, de aplicar uma pena mais dura, inclusive, no caso ali, uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, como foi o caso aí do concreto de São Paulo. O senhor aprovou a lei seca, a legislação que aplicou a lei seca. Qual a avaliação que o senhor faz 10 anos depois dos avanços que se teve nessa questão no trânsito com a aprovação da lei? Eu
acho que a maior avaliação que se faz da lei seca, em si, da modificação, foi o tema ter trazido, o debate ter ser inserido na sociedade. Até então, isso nós estamos falando de 10 anos atrás, parece muito tempo, mas não é. Isso é um processo de evolução, as pessoas entenderem, se conscientizarem que não é possível você fazer essa mistura como se fosse uma circunstância normal. Eu acho que a introdução, a mudança de comportamento, o debate que gerou dentro da sociedade e obviamente, essa circunstância, esta preocupação que nós temos que ter com relação às vidas, às pessoas, porque nós somos muito céticos, ou às vezes nós somos muito incisivos quando se trata daqueles homicídios com arma de fogo, quando se trata de alguns outros crimes, e às vezes somos passivos quando se trata do crime de acidente de trânsito. Nós temos que mudar esse comportamento, essa visão e começar a dar o tratamento justo, nem fazer justiçamento, mas fazer sim justiça para que as pessoas, para que isso não volte a acontecer. Porque um comportamento desse é um comportamento que demonstra desprezo à vida humana. Isso não pode ser confirmado, seja por acidente de trânsito ou seja até mesmo por um homicídio com arma de fogo. Eu acho que essa mudança. E a lei seca contribuiu e vem contribuindo ao longo desses anos para que essa modificação de comportamento possa, com certeza, transmitir para a sociedade. Tá bom. Megali, você tem uma pergunta? Tenho. Deputado Hugo Leal, bom dia para o senhor. Eu fico preocupado e gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a redação desse projeto, porque onde houver brecha, por menor que seja, o advogado vai se aproveitar, vai abrir um precedente. O Brasil endureceu na década passada as leis contra crimes de trânsito, a lei seca se tornou mais dura, as pessoas passaram a perder a carteira, passaram a pagar multas mais caras, ir para a cadeia ao dirigir bêbadas, mas aí havia ali um truque que desobrigava o motorista embriagado a produzir prova contra si próprio, ou seja, ninguém era obrigado a soprar o bafômetro para produzir uma prova contra ele próprio, o que se tornou uma brecha que atrapalhou nesse caminho do Brasil em acabar com a impunidade no trânsito. Como é que está a redação? O senhor tomou esse cuidado para que não haja nenhuma brecha que possa eventualmente ser aproveitada para que a impunidade continue? Bom dia, Megali. Olha, na realidade, sim, essa preocupação nós temos aqui premente todas as vezes que discutimos uma mudança legislativa no Código de Trânsito, ou até mesmo no Código Penal, porque às vezes você quer ampliar a penalidade e acaba deixando uma outra brecha. E isso aconteceu quando foi feita, editada a lei seca em 2008. Depois nós tivemos uma modificação em 2012, uma nova legislação que fechou esse espaço, dizendo o seguinte: a prova para ser produzida não precisa ser efetivamente só o bafômetro, só o etilômetro, que seja necessário o seguinte: a própria visão, a própria análise do agente ou de dois agentes pode constatar a embriaguez, que também não é uma coisa muito difícil, mas tem perfis técnicos para isso. Então, aquele espaço que tinha com relação à produção de provas, que era até então só com o etilômetro, ou conhecido por nós como bafômetro, ele também está sendo modificado, foi modificado para, quer dizer, ampliou para todo o escopo de provas, ou seja, inclusive dessa abordagem, dessa avaliação por testemunhas, por filmagens, tudo que nós temos hoje. Aliás, com filmagem, você com qualquer celular hoje, você também pode fazer isso como medida de prova. Agora, é uma preocupação que nós temos nessa modificação, especialmente nesse projeto 5568, que, eu repito, foi uma manifestação, foi um trabalho do movimento Não Foi Acidente, nascido aí em São Paulo. Nós temos essa preocupação que a modificação, ou seja, a ampliação da legislação, a ampliação da pena, tanto na lesão corporal quanto no homicídio, ele não venha prejudicar as situações pretéritas, os fatos passados, às vezes como dando até benefício, e sim trazer uma nova conscientização, um novo posicionamento por parte do Ministério Público e do Judiciário na aplicação dessas penalidades. Mas, repito, há sim uma grande preocupação nossa aqui e por isso uma discussão permanente com os órgãos técnicos, com o Judiciário, com membros do Ministério Público, com advogados, para que a legislação, no seu aperfeiçoamento, ela, como você disse, não abra brechas para que as pessoas possam se aproveitar dessa brecha, desse facilitador, para, obviamente, tentar ali, num ponto de vista técnico, absolver ou reduzir ainda mais a pena, ou seja, ser contra aquilo que nós estamos pretendendo, que é uma punição mais efetiva para aqueles que cometem, repito,
repito, assassinato no trânsito, não é acidente. Tá bom, Obrigado. deputado, muito obrigada. Megali. Obrigado, deputado Hugo Leal. A Júlia volta daqui a pouquinho com mais informações.